Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nossa aula de matemática, né? Mas antes de começar, lembre-se sempre dos nossos combinadinhos, né? De ter todo o material em mãos, de vocês encontrar o lugarzinho específico para estudar, né? Outra coisa importante que eu quero que vocês também... o vasinho de água, olhe, tem um vasinho de água, a água é importante, né? Vocês aí ficam muito tempo no computador, no celular, na televisão e esquecem de beber água, né? Então, olhe, lembrar água quando estiver estudando, né? Os nossos conteúdos nos vídeos e também quando vocês estiverem desenvolvendo outras atividades aí na casa de vocês, que acaba esquecendo, né? Pois bem, tudo bem com vocês aí? Estão mesmo acompanhando? Não esqueçam, né, do nosso combinado, né? Ontem, na aula de ontem, eu pedi sobre o desafio, ok? Vamos lá. Pessoal, preste atenção. Na aula de hoje de matemática, né, na página 68 e 69, nós temos o quê? A compreensão de informações, né, na hora de ler, de interpretar. Sabe que a gente lê e interpreta tabelas, gráficos? Você sabe o que são gráficos? Sabe o que são tabelas? Então, na página 68, 68 e 69, né, tem a compreensão, né, nesse conteúdo de matemática, sobre o quê? Organizar dados, tabelas e gráficos. Então, a gente fazia a leitura para interpretar aqueles dados, o que está sendo colocado. E aí, o objetivo da nossa aula de hoje, né? Organizar dados coletados por meio de tabelas e gráficos, né? Interpretar esses gráficos, entendeu? Sobre o que ele está querendo passar de informação para nós, né? No caso, para vocês. E aí, na página, no item 1, diz assim: para comprar livros para a biblioteca, a diretora de uma escola fez uma pesquisa com todos os alunos do 5º ano sobre a preferência de gênero de leitura, né? Gênero de leitura é o quê? Drama, ficção, aventura, romance, né? O que cada gênero ele vai ser interpretado. Cada aluno votou em apenas um gênero, né? Aí, complete a tabela com os resultados anotados pela diretora. Aí eu coloquei aqui, expus para vocês aqui a tabela, né? O gênero de leitura, que são os quadrinhos, o mistério, aventuras e ficção. E aqui vai ser as votações e a quantidade de votos. Sendo que cada voto vale 10 pontos. Guarda essa informação, é importante. Cada voto vale 10 pontos, né? Então, à medida que tiver 30, 40, né? E esses votos irão ser representados por tracinhos, né? Então, se eu botar aqui 10 tracinhos, vão ser quantos votos? 100 votos, né? Por quê? Porque cada tracinho vale 10 votos. Então, esses votos valem 10 pontos e eles vão ser representados através dos tracinhos. E aí diz assim: complete a tabela com os resultados anotados pela diretora, né? A votação vale 10 votos. Então, cada tracinho vale 10 votos. Vamos supor que aqui, né? Eu coloquei aqui, na história em quadrinhos, tem essa quantidade de tracinhos. E aí, se cada tracinho representado vale 10 pontos, quantos votos o total, o gênero de quadrinhos teve? E aí, vamos contar? Se eu tenho aqui, cada tracinho representa 10 votos. Então, vamos lá. Um tracinho, 2, 3, 4, 5. Eu já tenho 50 votos, né? Aí, aqui de novo. 1, 2, 3, 4, 5.
tenho mais 50, que dá um total de 100 votos. 1, 2, 3, 4. 140. Então, ó, é bem fácil, né, turminha? Cada tracinho tem um valor de 10 votos. Então, se eu tenho aqui essa quantidade de tracinhos, deu um total de quantos? 140 votos. Vamos contar quantos tracinhos foram colocados aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, 14 tracinhos, né, foram colocados, que equivale a 140 votos. E esses votos foram para qual gênero textual aí? Voltado? Quadrinhos. Vamos agora para o gênero textual mistério, né? Aí eu vou colocar aqui a quantidade de tracinhos e vocês vão me ajudar aí em casa. Quantos votos o gênero textual mistério recebeu? Vamos lá? 10, 20, 30, 40, 50 e um tracinho aqui, 60. Quantos tracinhos foram colocados aqui? 6 tracinhos, porque cada tracinho vale 10 votos. Então, o gênero textual mistério equivale a ganhou 60 votos. O gênero aventuras. O gênero aventuras recebeu quantos tracinhos? Vamos lá, vou colocar aqui. E aí vocês vão aí dizer quantos votos recebeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tracinhos, 80 votos. E por último, né, o gênero ficção. Vamos ver quantos tracinhos foram colocados aqui. 1, 2. Cada tracinho equivale a quantos pontos? A quantos votos, quer dizer? 10. Se tem 2, 20. Então, turminha, aqui, olha, é bem fácil. Dá o comando na tabela. E aqui, cada coluna dessa tem uma representatividade, né? Então, para fazer a leitura de uma tabela, é importante que vocês vejam, né, o que as colunas, o que cada coluna querendo informar, para não se perder nas informações. Então, nós temos aqui essa primeira coluna com o gênero de leitura. Essa segunda aqui, que é utilizada para colocar os tracinhos para a votação. E aqui, nessa outra coluna aqui, o quantitativo, né, de votos que foram para os gêneros de leitura. Então, muito fácil fazer a interpretação de tabelas, né, na matemática, entendeu? Então, bem fácil. Vamos agora entender os gráficos. Os gráficos também é bem fácil, viu? Presta atenção. Então, para compreender, é só vocês prestarem atenção em cada coluna, quais as informações que estão sendo colocadas para não se perder. Entendeu? Aí, eu vou colocar aqui o gráfico. O gráfico está na página 69, né? Um gráfico que está sendo representado 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. E esse gráfico aqui, ele é chamado gráfico em barras. Entendeu, turminha? O gráfico em barras. Que ele está sendo representado as faltas dos alunos, né? Isso aqui foi no primeiro trimestre, os primeiros 3 meses, né? Então, vamos aqui. Nós temos aqui a legendinha. O gráfico que tiver assim, com uma estrelinha, representa os meninos. O gráfico que tiver 2 estrelinhas um do lado da outra representa as meninas. Meninos e meninas. Entendeu? Então, vamos lá.
aqui tem um gráfico e aí eu vou botar. Desse gráfico, a gente vai construir a nossa tabela, né? Então, no primeiro mês, as meninas, né? Aqui são as estrelinhas representando as meninas. No primeiro mês, ainda aqui a estrelinha representando os meninos. Uma estrelinha só. No segundo mês, o gráfico das meninas, né? Depois, o gráfico dos meninos. Bate na marca de 5. O número de faltas. E no último trimestre, nós temos aqui as meninas e nós temos aqui os meninos. Pronto, nós temos aqui nosso gráficozinho, né? O gráfico que tem 2 estrelinhas representa a quantidade de faltas das meninas. O gráfico que tem apenas uma estrelinha representa a quantidade de faltas dos meninos. Então, vocês possam perceber aí. Primeiro mês, segundo mês e terceiro mês. O primeiro mês, quem teve mais faltas? O gráfico das meninas ou o gráfico dos meninos? Vamos analisar? As meninas parou em 7 e os meninos parou em 8. Então, quem teve mais falta aqui? Os meninos. No segundo mês, foram as meninas ou os meninos que teve o menor número de faltas? Menor. Foram as meninas. Olha, elas pararam em 3, eles pararam em 5. né? Então, os meninos sempre tendo um número maior de faltas em relação às meninas. E no último mês, ou no terceiro mês, que é fechando aí o trimestre, as meninas atingiram o quê? O nível 1, né? No número de faltas. E os meninos atingiram um número maior. Então, gente, bem fácil, ó. Nós temos aqui uma legendinha, nós temos os gráficos, né? Eu coloquei uma estrelinha para representar o gráfico dos meninos. Eu coloquei uma estrelinha para representar o gráfico dos meninos. 2 estrelinhas para representar o gráfico das meninas. Para ficar fácil a nossa leitura para interpretar os dados, né, desse gráfico aqui, que é um gráfico em barras. Entendeu? E aí, eu posso montar uma tabela desse gráfico aí e preencher essa tabela. Vamos lá? Na página 69 tem aí a tabela, né? Que vocês podem estar desenvolvendo, utilizando como exemplo, né? Aí nós temos aqui a parte dos meninos e a parte das meninas, né? Aí tem o primeiro mês, o segundo mês e o terceiro mês. Primeiro, segundo e terceiro, né? Então, vamos lá analisar aí. No primeiro mês, quantas faltas foram dos meninos? Olha aqui, ó. 8 faltas. E quantas faltas foram das meninas? 7. No segundo mês, quantas faltas os meninos tiveram? Olhe, 5 faltas. E as meninas, 3 faltas. Vou deixar para você responder aí, né? O terceiro mês, a quantidade de faltas representadas pelo gráfico que tem uma estrelinha, que é os meninos, e a quantidade de faltas representada pelo gráfico com 2 estrelinhas, que representa as meninas. Ok? Fecha aqui a nossa tabelinha. Então, é muito fácil a gente entender e fazer a leitura de gráficos e tabelas. É só prestar atenção nos elementos que estão sendo colocados e visualizar cada item que está sendo representado também. Além dos gráficos, nós temos as legendas, né? Para facilitar a nossa compreensão. Deixo para vocês terminarem essa tabela como atividade do dia, ok? E aí, até a nossa próxima aula. Olá, crianças! Hoje a nossa aula será de matemática e nós vamos trabalhar com gráficos, um assunto bem interessante que ajuda a gente a representar visualmente algumas informações. Conforme vocês vão ver no decorrer dos slides, os gráficos são muito importantes.
Então, o que são os gráficos? Gráficos, ele é uma forma de contar quantidades de forma visual. É você representar os números, representar quantidades. Então, é uma representação. Então, os gráficos, eles são tentativas de explicar por imagens quantidades e números, conforme vocês estão vendo nos exemplos aqui, ó. De um lado nós temos a quantidade de pontos acumulados durante a pescaria por um grupo, e aí você vai ter a cor azul, vermelha, a cor amarela, e do outro lado você vai ter o gráfico das famílias por quantidade de pessoas. Então você vai ter famílias de 6 pessoas, famílias de 7 pessoas, famílias de 4 e assim por diante. Gráfico, então, é uma representação. Você pode representar várias coisas. Então, a gente já viu que a gente pode representar a quantidade de letras do nosso nome. Nós podemos representar qual é a cor favorita de um determinado grupo. Dentro de casa, quais são as comidas favoritas, quais são os jogos favoritos e assim por diante. Então, gráfico é uma forma de representar todas aquelas quantidades e números que eu posso acumular. Quais são, então, os tipos de gráficos que nós temos? Nós temos vários tipos de gráficos, mas eu vou apresentar para vocês aqueles que mais a gente usa. Um dos modelos de gráficos mais usados é o gráfico de barras, em que você vai ter as colunas diferenciadas por cores e cada coluna vai representar uma quantidade diferente. A gente costuma também fazer isso por quadradinhos, colocando um quadradinho em cima do outro para expressar a quantidade correta. Nós temos também outros tipos de gráficos, entre eles o gráfico de setores, que nós chamamos de pizza, porque nós dividimos e nós repartimos a pizza em pedaços de acordo com a quantidade. E cada quantidade vai ser referida por uma cor diferente. Nós também temos o gráfico de linhas, que nós usamos cores diferentes também, só que nesse caso nós usamos as linhas. Então, gráfico de setores a gente divide por pedaços, que nem numa pizza, e o gráfico de linhas nós dividimos pelas linhas, cada linha representando uma cor diferente. Conforme vocês viram, as formas de representar podem ser várias. Os gráficos que eu mostrei para vocês são apenas algumas. O gráfico de barras, o de setores e o de linhas, mas existem muitas outras. Cada um inventa uma forma de representar os seus dados e informações.